Bom dia! Neste segmento eu vou falar de rastreamento de eventos, uma das formas de fazer medição de informação. Então, primeiro, o que é um rastro? Rastro em inglês seria trace ou também muitas vezes chamado de log. É simplesmente uma lista dinâmica de eventos que são gerados pelo programa, por um sistema, durante sua execução. Então, é uma sequência, é uma lista não é um evento apenas, mas é uma lista de eventos relacionados que ocorrem ao longo da execução. E isso é muito interessante porque a informação coletada no rastro é maior do que a informação coletada por amostragem ou contando blocos de informação, como é feito num perfilador, por exemplo, porque não temos, nesses casos, uma sequência temporal de eventos. Mas agora sim, num trace, temos uma sequência temporal de eventos. Como exemplo, a gente poderia dizer que o rastro de um job, por exemplo, o rastro associado a jobs, seria uma sequência de eventos que seriam as chegadas de jobs, e cada evento incluiria dentro do trace o tempo de chegada do job, quem rodou o job, por exemplo, os recursos necessários para o job executar e coisas semelhantes. Então, a lista de tudo isso ao longo do tempo seria um trace. Por que nós usamos rastros? Basicamente porque workloads reais são diferentes de workloads usados em análises matemáticas. Análises matemáticas frequentemente usam workloads que são convenientes para que a análise matemática seja mais simples. Mas workloads reais são muito diferentes, muito frequentemente são diferentes, e uma forma de você representar um workload real é de coletar um trace a partir de um programa que realmente rodou, ou de um sistema que realmente executou. Um bom exemplo seria padrões de tráfego, ou internet, ou tráfego web, que são usados para avaliar a performance de servidores, ou então para avaliar esquemas de cache, por exemplo. Então, na análise matemática, a gente frequentemente usa workloads simplificados, como representados por processo de Poisson, distribuições exponenciais de tempo entre chegadas, e isso realmente não é muito real. E workloads reais permitem que a gente tenha resultados mais próximos da realidade quando a gente avalia coisas como performance de servidores, esquema de cache e assim por diante. Um outro exemplo é que a chegada associada a processos estocásticos, a chegada aqui de jobs, por exemplo, ou de pacotes numa rede, ou até da descoberta de bugs dentro de um processo de desenvolvimento, e a duração dessas atividades, matematicamente e frequentemente é modelada de uma forma simples, com distribuições exponenciais, por exemplo, processo de Poisson, e a realidade é bastante diferente, porque temos muito frequentemente tráfego autossimilar, por exemplo, e outras anomalias semelhantes. Outro exemplo de um tráfego que é muito difícil de modelar matematicamente são streams de vídeo. Então, em todos esses casos, workloads reais podem ser melhor modelados, melhor representados a partir de rastros reais. Duas coisas são basicamente feitas com rastros. Uma vez que você tem um rastro, uma das coisas que você pode fazer é alimentar um simulador. Alimentar um simulador de tal forma que o simulador vai realmente receber na sua entrada dados reais que vêm de um trace que foi coletado. Isso deixa a simulação muito mais válida. Com isso, você poderia fazer experimentos what if. Por exemplo, o que aconteceria se eu alterasse o algoritmo de controle de congestão do protocolo TCP? Eu posso testar isso em ambiente real se eu usar um trace dentro do meu simulador de tráfego. Outra coisa que se faz com um rastro
não usar o rastro dentro de um simulador, mas usar o rastro para criar um modelo. Você pode criar um modelo simplificado. A própria palavra modelo, ela significa que nós vamos querer fazer simplificações, nós queremos generalizar. Então, nós não vamos usar o trace diretamente. A gente vai usar o trace para primeiro criar o modelo, para depois usar o modelo que deve ser mais geral, mais simples, dentro de uma simulação ou até numa análise matemática. Muito obrigado.